Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Que alegria poder chegar até você, ao seu lar, sua família, levando as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Nós estamos iniciando nesta segunda-feira, 17 de junho, as reflexões referentes à 11ª semana do tempo comum. Para que bem possamos então vivenciar, fazer este caminho desta semana, iniciamos hoje a meditação, a reflexão do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 38 até 42, que nos narra o seguinte: Disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminhe 2 com ele. Dá quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Veja, meus caros irmãos e irmãs, desde a semana passada, nesse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a gente medita sobre aquilo que nós costumamos chamar as antíteses que Jesus apresenta. Mas antítese de quê? Jesus ele diz assim: olha, eu vim não para abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento. Então Jesus mostra o que é esse pleno cumprimento da lei. Estas são as antíteses. E essa quinta antítese, caros irmãos e irmãs, consiste na chamada Lei de Talião. Essa lei que nós já encontramos no Código de Hammurabi, isso do século 18 a.C. Essa lei, a Lei de Talião, ela foi necessária numa cultura em que a vingança, ela não tinha limite. Se baseava no princípio da retribuição e na exigência de uma reparação. Quando foi dada essa lei, esse código, a gente diz assim que era uma lei progressiva, progressista, porque de certa maneira colocava freio a essa infinidade, infinita vingança, freio à réplica, ao direito à réplica. Agora, Jesus ele vem dar pleno cumprimento. Veja, olhar para nós, não é espontâneo ao ser humano fazer um gesto de bondade ao sofrer uma agressão. A tendência nossa muitas vezes é retribuir com a agressão. O contrário é aquilo que a gente enxerga no dia a dia. É violência que gera violência. Ora, isso também acontecia na época de Jesus e continua acontecendo na sociedade de nossos tempos. Justamente por isso é que Jesus vem com essas exigências que de uma forma ou de outra desconcertavam os seus contemporâneos. O que Jesus pede? Ao mal respondermos com o bem. Em vez da vingança, benevolência. Por que Jesus propõe isso? Porque é o único caminho para eliminar essa espiral de violência que se faz presente nos nossos relacionamentos. Pode ser pessoais, mas também dos relacionamentos entre nações. É o único caminho. Então, esse bem-querer, a bem-querença, ela como que amortece o ódio alheio. A valorização do outro, ela elimina o desprezo. O abraço acolhedor, ele tem essa força, essa capacidade de vencer preconceitos. Então cria-se um clima de fraternidade. Um clima onde é possível estabelecer relações, diálogo, harmonia e paz, que ultrapassa a nossa boa convivência em família,
atinge e beneficia a sociedade como um todo. Ora, é o projeto de Deus para cristãos e cristãs de todos os tempos, por conseguinte, para cada um de nós no nosso tempo. Na terça-feira, meus caros irmãos e irmãs, a gente medita, no dia 18 de junho, a gente medita com o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículos de 43 até 48, que nos narra o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Dando sequência, então nós temos aqui no Evangelho da terça-feira a sexta antítese. E essa antítese, então, ela se refere ao maior dos mandamentos, o amor para com o próximo, que também já está lá quando vocês tomarem, por exemplo, lerem o livro do Levítico, já está lá formulado. Vejam lá no capítulo 19 do versículo de Levítico, no versículo 19. Porém, no Antigo Testamento, o amor ao próximo, isso é importante. Por que Jesus vem dizer assim, eu vou dar pleno cumprimento a esse mandamento? No Antigo Testamento, o amor ao próximo tinha um limite. Qual é que era o limite? Qual é que era a compreensão? Se limitava ao povo de Israel e aqueles que de um modo ou de outro tivessem sido integrados por ele. Ou seja, era um amor limitante. Era um amor que tinha restrito a um grupo, a pessoas. Ora, a seus discípulos, Jesus tem recomendado não revidar o mal com o mal. Ao contrário, ao mal devem responder com atitudes de bondade. Novamente um desafio. Nesta breve passagem, o mestre pede um passo para frente ainda, pede mais. Amar os inimigos e rezar por aqueles que os perseguem. Outra atitude difícil que nos desafia. O próprio Jesus, ele havia dado mostras de amar os seus adversários, aqueles que o desprezavam e tramavam sua morte. Na cruz, ele dirigiu palavras de perdão aos que o tinham crucificado. As exigências de Jesus têm como objetivo formar comunidades que se espelham no Pai Celeste, cuja misericórdia é sem medida. Ora, o Espírito, ele faz crescer em cada um de nós o amor para com todos. Por conseguinte, a gente deve dizer, ele deveria fazer crescer em nós também o amor para com os inimigos. Amai vossos inimigos. No entanto, a gente sabe no nosso cotidiano, pelas nossas experiências, quão difícil é isso. A gente amar a quem pode ter praticado algum mal contra nós. Gostar. Perdoar também é difícil. Veja, quando a gente olha para isso, amar os inimigos, não há palavra que revele com maior profundidade o coração de Jesus e o coração do Pai. É muito mais do que perdoar os inimigos, que já é muito. É bastante. Isso nos custa. Amar quer dizer responder ao ódio com amor. Você já pensou como seria o nosso mundo, a nossa sociedade, se diante de situações de ódio, de violência, de intolerância, fôssemos capazes de responder com atitudes de acolhida, de amor para com o outro? Trata-se, eu sempre costumo dizer, que trata-se de um amor em excesso, de um excesso de amor, esse gesto, de responder ao ódio, à intolerância com o amor. Por quê?
Porque se amar os inimigos é de todos, eu gosto de dizer assim, amar os inimigos é só dos cristãos. Isso já escreveu lá no início do cristianismo, o Tertuliano. Aliás, Mahatma Gandhi também, ele tem dito, uma frase importante dele: Jesus, ele viveu, ele morreu em vão, se nós não aprendermos dele a regular as nossas vidas pela lei eterna do amor. Veja como é importante a vivência, a prática do amor entre nós. Então, se a comunidade de Jesus, que somos nós, se nós não nos pautarmos por esses princípios, eu pergunto, respondam para mim, em que será melhor que as outras? O modelo perfeito de amor é Deus, é o Pai Celeste. Jesus, perfeito como Pai, ele mostra para a gente o caminho da perfeição do amor, dizendo que esse caminho de amor, ele é possível, é exigente, mas é possível, é desafiador, mas é possível, exige muito de nós, mas ele é possível. Na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, nós vamos rezar, vamos meditar com o Evangelho de Mateus, o capítulo 6, versículos de 1 a 6 e depois de 16 até 18. Disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Veja, meus caros irmãos e irmãs, eu chamo a atenção que Jesus, ele aponta um princípio muito importante para nós, para a nossa vida cotidiana, nas nossas relações com as pessoas e com Deus. O princípio de superar a justiça dos doutores da lei e dos fariseus. E seguem-se, então, quais são as aplicações práticas no que se refere à esmola, ao jejum e à oração, que são, como se diz, são as sínteses das práticas religiosas tradicionais. Jesus, é bom que se diga, ele não censura essas práticas, mas o que Jesus chama atenção é quanto à forma e objetivo com que elas eram realizadas, no sentido de querer aparecer diante das pessoas e diante de Deus. Particularmente, os fariseus tinham esse costume. Portanto, o chamado é o quê? Que nós, como discípulos e discípulas de Cristo, a gente precisa se comportar de um modo diferente dos fariseus, dos quais Jesus chama eles de hipócritas. Veja, o valor da esmola, do que nos fala o Evangelho, ele pode ser posto em causa pela ostentação com que é feita. O mesmo se diga da oração, muitas vezes exibida, pelas praças, em lugares públicos. Quanto ao jejum, Cristo, ele partilha a posição dos profetas. Qual é? O verdadeiro jejum implica conversão a Deus. Deve ser feito com alegria, como indicam os sinais festivos do Evangelho.
perfumar a cabeça, lavar o rosto. E como a conversão é algo muito pessoal, entre Deus e cada um de nós, tem que se manter secreto, tem que ficar no modo secreto entre você e Deus, entre nós e Deus. E Deus não vai deixar de retribuir o bem que conhece. Ninguém precisa ficar sabendo. Não tem que ser motivo de vanglória a gente dizer que estamos jejuando. Agora a pergunta que se coloca: nós, cristãos e cristãs, a gente está a serviço de quem? A quem a gente quer agradar? A Deus ou às pessoas? Se a gente pratica boas obras só para sermos vistos e aplaudidos pelos outros, a gente corre um duplo perigo. Primeiro, porque as pessoas podem ignorar os nossos feitos. Então a gente acaba ficando frustrado e aborrecido. E segundo, mesmo admirando nossas boas obras, as pessoas são incapazes de valorizar-nos suficientemente ou recompensar-nos à altura daquilo que a gente faz. Nesse caso, nós poderemos ficar decepcionados. Essa decepção ela pode ser profunda. É melhor cada um de nós seguirmos aquilo que Jesus indica. O que ele indica? Pensar e agir não para recebermos elogios, mas para oferecer tudo a Deus, que vê também o que está oculto e que conhece as intenções do coração nosso. É só Deus que tem o poder de nos recompensar devidamente. Caros irmãos e irmãs, eu concluo a meditação desta primeira parte desta semana. Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira, neste mesmo horário. Eu desejo a cada um de vocês um bom início de semana, com as bênçãos, com toda a proteção, cuidado de nosso querido Santo Antônio. Paz e bem.